Na série Os Maiores Filósofos da História, analisamos as ideias e visões de vida mais fundamentais dos maiores filósofos da história da humanidade. Neste episódio, exploraremos a filosofia de Fyodor Dostoiévski. Além de filósofo, Fyodor Dostoiévski é mais popularmente conhecido como romancista russo. Suas obras exploram a psicologia humana na conturbada atmosfera sociopolítica da Rússia do século XIX. Seus romances tiveram grande impacto na psicologia, no estudo de como funciona a mente humana, principalmente de pessoas que perdem a razão, que são nihilistas, ou que enlouquecem ou cometem assassinatos. Ele é considerado um dos maiores romancistas psicológicos da literatura mundial. Dostoiévski nasceu em Moscou, na Rússia, em 1821. Sua família era muito religiosa e ele também. Ele começou a escrever muito quando criança, além de estudar em casa até ser enviado para uma escola particular aos 13 anos. 2 anos depois, sua mãe morreu de tuberculose. O pai de Dostoiévski, um alcoólatra de temperamento explosivo, retirou-se para a reclusão e tornou-se ainda mais miserável em temperamento. Essa raiva foi expressa como abuso contra seus servos. Ainda na escola, Dostoiévski soube que seu pai havia sido assassinado. A causa da morte foi deixada aberta à especulação, embora alguns imaginassem que foram seus servos que o mataram como um ato de vingança. A morte de seu pai, em circunstâncias tão misteriosas e sinistras, não pode deixar de afetar profundamente Dostoiévski. Sua primeira convulsão coincidiu com a morte de seu pai. Esta seria a primeira indicação de sua batalha ao longo da vida contra a epilepsia. Após terminar os estudos na Academia de Engenharia aos 23 anos, a paixão pela literatura o fez renunciar à carreira para a qual se formou e se dedicar à escrita. Embora tivesse produzido algumas traduções de romances estrangeiros, elas tiveram pouco sucesso, e ele decidiu escrever um romance de sua autoria para tentar arrecadar fundos. Ele estava em grandes dificuldades financeiras por causa de seu estilo de vida extravagante e do desenvolvimento do vício em jogos de azar. Dostoiévski começou sua carreira escrevendo ficção sobre pessoas pobres em situações difíceis. Em 1843 publicou seu primeiro romance, Pobre Gente, escrito em forma de cartas. É sobre um funcionário empobrecido que está perdidamente apaixonado por uma jovem que ele nunca poderá possuir. Mostra a vida das pessoas pobres, a sua relação com as pessoas ricas e a pobreza em geral. O romance foi elogiado por um crítico respeitado, que o nomeou como o primeiro romance social da Rússia e uma importante obra socialista. Infelizmente, seu segundo trabalho, The Double, foi recebido de forma menos calorosa. Seus trabalhos posteriores não ganharam muita popularidade. Essa falta de sucesso perturbou Dostoiévski. Sua vida e obra foram caracterizadas pela falta de objetivo e confusão, publicando contos que são, em sua maioria, experimentos em diferentes formas e assuntos. Alguns anos mais tarde, juntou-se a um grupo de discussão literária de revolucionários chamado Círculo Petrashevski, focado em derrubar a ordem social existente, opondo-se ao sistema feudal russo, que mantinha milhões de servos presos numa vida de servidão sem plenos direitos legais. Inevitavelmente, os membros foram infiltrados pela polícia secreta e acabaram presos. Dostoiévski estava entre eles. Ele se viu encarcerado e em confinamento solitário. Para Dostoiévski foi o verdadeiro começo de sua vida interior, da iluminação da qual surgiriam suas grandes obras. Ele foi apresentado ao tema da punição que estava sofrendo e também do crime. 8 meses depois, ele foi condenado à morte. Ele foi levado a ser baleado por um pelotão de fuzilamento em praça pública. No último minuto, enquanto os rifles eram carregados e apontados, chegou um mensageiro agitando uma bandeira branca e ordenando aos homens armados que parassem a execução. Tudo foi planejado. Cada detalhe foi pré-arranjado em uma forma distorcida de tortura psicológica. Ele foi enviado para um campo de trabalhos forçados na Sibéria. Durante 4 anos, em condições extremamente duras, seguidos de mais 6 anos de serviço militar obrigatório no exílio. A década de 1860 foi uma das mais turbulentas da história russa e também de grandes reformas, com o tão esperado fim da Era da Servidão.
Depois que lhe foi permitido retornar a São Petersburgo, cerca de 10 anos depois, ele voltou como um homem diferente. Ele escreveu e publicou um livro de memórias da prisão intitulado Notas da Casa dos Mortos, no qual descreveu sua própria experiência, bem como a vida dos vários prisioneiros que encontrou na Sibéria. E um ano depois, em 1864, publicou Notas do Subterrâneo, considerada uma das primeiras obras da literatura existencialista. Nesta obra, Dostoiévski tenta justificar a existência da liberdade individual como uma parte necessária da humanidade. Apresenta a história de um funcionário público aposentado amargurado e isolado, conhecido como Homem do Subterrâneo. Seu objetivo é fazer com que todos ao seu redor sejam tão infelizes quanto ele. Porém, ele está fazendo algo importante, insiste no fato peculiar da condição humana: queremos a felicidade, mas temos um talento especial para nos tornarmos infelizes. O homem às vezes está extraordinariamente e apaixonadamente apaixonado pelo sofrimento, e isso é um fato. Dostoiévski argumenta contra a visão popular de que o homem é uma criatura da razão e que a sociedade pode ser organizada de uma forma que garanta a felicidade dos humanos. Ele insiste que os humanos desejam mais a liberdade do que a felicidade, mas também vê a liberdade como uma força destrutiva, uma vez que não há garantia de que os humanos a utilizarão de forma construtiva. A evidência da história sugere que os humanos procuram a destruição dos outros e de si mesmos. O sofrimento faz parte da condição humana. E as ideologias que buscam melhorar o mundo sempre contêm uma falha e não erradicarão o sofrimento, mas sim mudarão as coisas que causarão dor. Assim, a vida só pode ser um processo de mudança do foco da dor e sempre haverá algo para nos agonizar. Notes from the Underground lança um ataque a todas as ideologias de progresso social que aspiram à eliminação do sofrimento, resolvendo um problema e orientando a nossa natureza para se tornar infeliz de outras maneiras. Dostoiévski foi um escritor único, pois muitas vezes fez das pessoas que representavam a antítese daquilo em que ele acreditava as pessoas mais fortes, mais inteligentes e mais admiráveis em seus livros. O que exige grande coragem moral. No entanto, algumas pessoas podem estar enganadas ao pensar que ele tolera as ações de personagens hediondos. Esta incrível obra literária foi o início de suas 4 obras-primas: Um Crime e Castigo, O Idiota, Demônios e os Irmãos Karamazov. Crime e Castigo continua sendo o romance russo mais conhecido, bem como uma das maiores obras da literatura mundial. É antes de tudo um romance policial fascinante, mas no qual sabemos desde o início quem cometeu o crime hediondo. Centra-se na angústia mental e nos dilemas morais de Raskolnikov, um estudante de direito empobrecido em São Petersburgo, incapaz de pagar pelos seus estudos. Ele pode ser visto como um racionalista materialista, uma estranheza naquela época e tomado pela ideia de que Deus estava morto. Ele estava convencido de que a única razão pela qual alguém agia de maneira moral era a covardia e a tradição. Dostoiévski queria criar um personagem que tivesse todos os motivos para cometer um assassinato, filosófica, prática e ética. Raskolnikov formula um plano para matar uma velha malvada que é penhorista e possui muito dinheiro de pessoas com dificuldades financeiras, após escutar uma conversa em que um estudante afirmava que o mundo seria melhor se ela estivesse morta e o dinheiro foi dado a alguém que precisava mais dele. Ele também acredita que pode libertar-se da pobreza e realizar boas ações pela sociedade, justificando o fim os meios. Raskolnikov racionalizou sua filosofia de assassinato afirmando, no entanto, as coisas não correram como planejado. Após o assassinato cuidadosamente planejado, ele fica confuso, paranoico e enojado pelo que fez. Ele entra em períodos de delírio em que luta contra a culpa e o horror e tem uma série de sonhos perturbadores. De certa forma, junto com o assassinato, ele também matou uma parte de si mesmo. O orgulho de Raskolnikov separa da sociedade, ele se vê como uma espécie de homem superior, uma pessoa extraordinária e, portanto, acima de todas as regras morais que regem o resto da humanidade, e por isso não consegue se relacionar com ninguém das pessoas comuns, que devem viver em obediência e não têm o direito de infringir a lei. Ele diz assim, ele se considera um deles, e em vista das infelizes circunstâncias mundanas e do avanço da humanidade de alguma forma, ele ultrapassa os obstáculos do assassinato e do roubo.
Após o assassinato, seu isolamento aumenta. O romance explora profundamente a psicologia do mundo interior de Raskolnikov. Dostoiévski parece sugerir que a prisão e a punição reais são muito melhores do que o estresse e a ansiedade de tentar evitar a punição. É preciso eventualmente confessar ou enlouquecer. Dostoiévski retrata Raskolnikov como um niilista, sombrio e com um sentimento de profundo vazio, na maior parte do romance. Ele é um utilitarista que acredita que as decisões morais deveriam ser baseadas na regra da maior felicidade para o maior número de pessoas, justificando assim, em sua opinião, o assassinato. Na visão das reformas socialistas na Rússia do século XIX, o crime é um protesto contra a estrutura normal da sociedade e nada mais. Em outras palavras, o meio ambiente é o que os arruinou. Assim, se a sociedade fosse organizada normalmente, todos os crimes desapareceriam instantaneamente, uma vez que não haveria razão para protestar e todos se tornariam imediatamente justos. No entanto, Dostoiévski critica fortemente esta noção afirmando que, em outras palavras, não podemos ser mantidos sob um sistema social rígido. Ele afirma, este, em essência, é um dos aspectos mais importantes do crime e castigo. A humanidade é muito mais complicada do que os engenheiros sociais gostam de pensar. Outro aspecto do livro é aceitar o sofrimento e ser redimido por ele. Esta foi a mensagem de Dostoiévski para um mundo que corria freneticamente na direção oposta, buscando abolir o sofrimento e encontrar a felicidade. Contudo, desde a época de Dostoiévski, o mundo conheceu muitos problemas e encontrou pouca felicidade. O romance reflete a convulsão social e as principais mudanças na sociedade russa após séculos de servidão. A pobreza tornou-se uma dificuldade constante e houve um aumento da violência como resultado de condições econômicas difíceis. A embriaguez, a prostituição, as doenças e as crianças abandonadas passaram a tipificar a natureza da realidade russa na década de 1860. Durante esse tempo, o niilismo tornou-se predominante, defendendo o fim da crença na religião e em Deus e que ela fosse substituída por algo novo. Nessa época, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche escreveu a famosa frase que Deus está morto, não uma declaração comemorativa, mas trágica. No entanto, ele acreditava que os homens poderiam prescindir da religião e criar novos valores, elevando-se à figura do Ubermensch ou super-homem. Assim, o homem se torna Deus. Dostoiévski via esse novo movimento ateísta como incrivelmente perigoso, ou lançou as sementes para o personagem de Raskolnikov, com suas próprias crenças sobre o super-homem. Nietzsche lia e admirava Dostoiévski, chamava-o de o único psicólogo com quem tinha algo a aprender e que tanto Nietzsche quanto Dostoiévski tinham temas surpreendentemente semelhantes. Ambos são assombrados por questões centrais que cercam a existência humana, especialmente aquelas relativas a Deus. Embora Dostoiévski seja um autor literário que explora esses temas por meio de personagens e enredos diferenciados, o estilo de escrita de Nietzsche é mais aforístico e poético. O próximo grande livro de Dostoiévski é O Idiota, cujo personagem central é o príncipe Mishin, um jovem que retorna à Rússia depois de passar um tempo em um sanatório suíço recebendo tratamento para epilepsia ou idiotice, ou até o século XX, um termo médico real para distúrbios neurológicos. Começando com a viagem de trem para São Petersburgo, ele é jogado de cabeça na corrupção da sociedade. Sua abertura de coração, inocência e falta de experiência social levam muitas das pessoas que ele encontra a assumir que ele não tem inteligência e o chama de o idiota, embora ele seja altamente inteligente, muitas vezes pensando profundamente sobre a natureza humana e incorporando o que deveria ser. Ser os melhores aspectos de um ser humano e de um verdadeiro cristão. Onde crime e castigo leva à luta interna de Raskolnikov, o idiota trata do efeito do príncipe Mishin na sociedade fria, faminta por dinheiro e manipuladora em que se encontra. Dostoiévski se propôs a tarefa de retratar uma alma boa no mundo cruel. É uma das mais pessoais de todas as suas obras, mostrando os sentimentos e pensamentos de uma pessoa antes da execução, refletindo a própria experiência de Dostoiévski.
Ele escreveu: havia uma igreja não muito longe, seu telhado dourado brilhando sob o sol forte. Ele se lembrava de olhar com terrível intensidade para aquele telhado e os raios de sol brilhando nele. Ele não conseguia tirar os olhos daqueles raios de luz, daqueles os raios lhe pareciam ser sua nova natureza e ele sentiu que de alguma forma havia se fundido com eles. A incerteza e o sentimento de desgosto com aquela coisa nova que estava prestes a surgir em um minuto eram terríveis, mas ele disse que a coisa que o que era mais horrível para ele era o pensamento constante. Ele disse que essa reflexão finalmente o encheu de tanta amargura que ele rezou para ser baleado o mais rápido possível. Outra semelhança entre o personagem principal e Dostoiévski são os episódios epiléticos. Durante grande parte de sua vida adulta, ele sofreu de uma forma incomum e debilitante de epilepsia. Ele escreveu ao seu médico: no geral, o romance reflete o significado da vida, da morte e do sofrimento, bem como a beleza da humanidade. A favor, o livro, entretanto, recebeu algumas críticas por causa de sua estrutura estranha e organização caótica. Dostoiévski escreveu numa carta: sua terceira obra-prima é Demônios ou os Demônios. É uma alegoria das consequências potencialmente catastróficas das ideologias presentes na Rússia do século XIX, especialmente o liberalismo europeu, e o niilismo, em contraste com o que era mais importante para Dostoiévski, a ortodoxia russa. O romance às vezes é muito engraçado, mas lentamente se torna progressivamente trágico e sinistro, mergulhando nas profundezas do desespero humano, sem ninguém escapar da escuridão. Transformar-se numa tragédia em grande escala que estuda a questão da organização social da sociedade futura que irá substituir a actual. O principal objetivo do romance é mostrar o que um vazio espiritual pode fazer à natureza humana e como uma crise existencial individual não resolvida pode levar ao desastre. Os demônios podem ser vistos como personagens considerados porta-vozes de diferentes ideologias que atraem a mente russa. Cada uma das ideologias carrega uma perspectiva sobre Deus. Elas podem ser resumidas em 4 visões diferentes. A primeira ideologia é o nacionalismo religioso, que afirma que o objetivo de todos os movimentos das nações é exclusivamente a busca de Deus. A segunda é o socialismo nihilista destrutivo, que serve de disfarce ao oportunismo. A terceira é a fé na obstinação para superar a dor e o medo e para que alguém se torne o próprio Deus, e a quarta é a personalidade satânica, sedutora, mais repulsiva e vazia, associada à alucinação do romantismo. No final, todos eles perecem. Toda a lei da existência humana consiste em nada mais do que o homem ser sempre capaz de curvar-se diante do imensamente grande. Em outras palavras, Dostoiévski retrata a existência humana como um sinal da divindade imensurável e infinita. As pessoas se sentem emocionalmente apegadas não ao realismo, mas ao lado ideal das ideologias e à nota religiosa nela contida. A obra era tão poderosa que um capítulo específico na casa de Tikhon foi proibido e considerado imoral por ser insuportavelmente realista, com Dostoiévski sendo forçado a publicar o livro sem ele. Um capítulo chocante e revelador que resume a essência do romance, que mais tarde seria incluído como apêndice. Os Irmãos Karamazov é o último romance de Dostoiévski. Ele morreu logo após sua publicação. É um romance filosófico que aborda profundamente questões sobre Deus, livre-arbítrio e moralidade, disfarçado como um simples mistério de assassinato. Aborda a questão fundamental da existência humana e qual a melhor forma de viver a vida. Apresenta 3 irmãos, o impulsivo e sensual Dmitri, o ateu friamente racional Ivan, e o mais jovem de todos, o noviço Alyosha, que tem opiniões opostas a esta questão fundamental. O pai deles, Fyodor, é um homem rico e imprudente que persegue mulheres. Dostoiévski não sabia realmente como o livro evoluiria quando começou a escrever, uma prova de sua genialidade. Como consequência, o livro não trata tanto do enredo, mas sim de como esses irmãos evoluem e lidam com suas lutas com base em suas diferentes visões de mundo. Os humanos são contradições ambulantes e o desenvolvimento do personagem de Dostoiévski neste livro é verdadeiramente uma obra-prima. Os personagens são mais reais e humanos do que qualquer outro e você se identificará com eles, simpatizará com eles, os amaldiçoará e os celebrará.
Pode ser uma experiência profundamente pessoal, já que você pode estar apegado à visão de mundo de um desses personagens, eventualmente percebendo que não gosta do que vê e mudando toda a sua visão de mundo e direção na vida como resultado dessa experiência. Uma passagem particularmente importante no livro é a de um encontro imaginário com o líder religioso mais poderoso, o Grande Inquisidor, e Jesus, que regressou à Terra. Aqui, a ideologia racionalista e nihilista que permeou a Rússia é defendida por Ivan ao conhecer seu irmão Alyosha. Ele proclama que rejeita o mundo que Deus criou porque está construído sobre uma base de sofrimento. Cristo reapareceu entre o povo e foi reconhecido. Ele caminha entre eles em silêncio, com um sorriso gentil de infinita compaixão. O Grande Inquisidor passa e ordena aos guardas que prendam Jesus. Os guardas o levam como prisioneiro e o trancam. O dia passa e a noite cai. No meio da escuridão profunda, a porta de ferro da prisão abre-se subitamente e o próprio velho Grande Inquisidor entra lentamente na prisão com uma luz na mão, para e olha longamente para o rosto de Cristo. Ele o acusa de ter infligido à humanidade o fardo do livre-arbítrio e de ser uma ameaça à estabilidade da sociedade. Se ele permanecesse vivo, ele perturbaria tudo e teria que morrer novamente. Durante todo o tempo em que o Grande Inquisidor falou, Cristo permaneceu em silêncio. De repente ele se aproximou do velho e o beijou suavemente, essa foi toda a sua resposta. O velho, atordoado e emocionado, diz que ele nunca mais deve voltar lá e o deixa sair. O preso foi embora deixando o velho com aquele beijo brilhando no coração e a ideia ficando na mente e assim permaneceu imóvel. Dostoiévski retrata o Grande Inquisidor não como um monstro, mas como uma figura bastante admirável. Ele é um guia para a ideia crucial de que os seres humanos não podem viver em pureza, não podem viver de acordo com a mensagem de Cristo. A estátua do poeta nacional da Rússia, Pushkin, foi inaugurada em 1880, proporcionando a Dostoiévski a oportunidade que há muito procurava, de falar com os seus compatriotas, alertando-os dos perigos que se avizinham e das consequências desastrosas que certamente adviriam se seguissem os ocidentais com as suas promessas fraudulentas de progresso e liberdade. Ele fez seu discurso em um salão de colunas usado pela nobreza. Uma figura verdadeiramente profética, falando com grande força e eloquência e conduzindo ao seu tremendo clímax quando proclamou a vinda de uma fraternidade universal provocada não pelo socialismo e pela revolução, mas pela plena e perfeita realização do iluminismo cristão. Ele morreu um ano depois, em 1881, devido a complicados problemas de saúde. Tudo o que Dostoiévski advertiu tornou-se realidade na Rússia, a igreja entrou em colapso, o niilismo e o ateísmo tornaram-se predominantes e as ideologias de Marx e Lenin que fizeram as pessoas acreditarem que era possível criar uma sociedade perfeita sem Deus causaram milhões de mortes. As obras de Dostoiévski, longe de parecerem pertencer a um passado desaparecido, tornam-se cada vez mais relevantes para os dilemas e distrações que fazem parte da experiência de viver nesta época. Durante toda a sua vida ele buscou Deus e só parece tê-lo encontrado, se é que alguma vez, no final de seus dias, depois de passar pelo que chamou de fogo do inferno da dúvida. O que faz com que valha a pena ler seus livros agora é a visão implacável de quais forças destrutivas surgem no mundo quando há um vácuo de compreensão espiritual. A liberdade de escolher entre o bem e o mal, ele via como a própria essência da existência humana. Todas as nossas imperfeições fazem parte da condição humana e não devemos nos atormentar com o sonho de nos tornarmos seres perfeitos e ideais.